Caio Júlio César é uma das personagens mais conhecidas do mundo antigo, responsável direto pelo fim do regime republicano em Roma e famoso por suas vitórias militares. Além disso tudo, Júlio César foi também um historiador. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? No caso de Júlio César, ele segurava a espada numa mão e a pena em outra. Ele foi escritor de duas obras que são consideradas históricas: De Bello Gallico, conhecido em português como Comentários sobre a Guerra Gálica, e De Bello Civili, conhecido em português como Sobre a Guerra Civil. A primeira descreve a conquista dos povos bárbaros europeus entre 58 e 50 a.C., sendo composta de 7 livros, um livro para cada ano de campanha. Um 8º livro foi escrito por um tal de Aulo Hircio sobre os 2 últimos anos do conflito. O segundo livro relata a Guerra Civil Cesariana, entre 49 e 45 a.C., entre Júlio César e um grupo de senadores liderados por Pompeu Magno. Livros de histórias escritos por um autor que participou diretamente do evento narrado não eram incomuns no mundo antigo. Tucídides foi o historiador e combatente da Guerra do Peloponeso. Xenofonte também foi autor e participante da retirada dos 10.000. Flávio Joséfo viu com seus próprios olhos a guerra dos judeus contra os romanos. A diferença é que, ao contrário dos outros, Júlio César não era um mero participante, mas o principal protagonista dos eventos narrados. Nesse caso, é pertinente a reflexão do escritor Alex Castro. A boa história, desde Tucídides, parte quase sempre do derrotado. É o derrotado que tem estímulo para sentar, olhar para trás e tentar entender lucidamente a derrocada de seus melhores esforços. Os vencedores estão ocupados demais, celebrando e coletando os espólios. Júlio César é um caso raro de um vencedor que, em meio à comemoração pelos espólios obtidos nas guerras, arrumou tempo para contar a sua versão da história. E o seu interesse não era apenas o de um intelectual em divulgar os fatos, mas, ao que tudo indica, de um político interessado em usar os fatos para construir uma imagem positiva de si mesmo. Mas a manipulação dos fatos foi feita com discrição e sutileza. Para o historiador francês Michel Rambaud, a deformação histórica nos livros de Júlio César não consiste em forjar fatos fictícios, mas em impedir o leitor de apreciar o fato que foi produzido. É que César produziu os seus relatos usando a máscara da objetividade, já que faz uma descrição direta dos fatos, relatando suas ações em terceira pessoa, e sem valer-se dos artifícios retóricos que ele, como político romano, dominava perfeitamente. Um exemplo do uso dessa máscara da objetividade é a ausência de qualquer autoelogio explícito no texto, mas em contrapartida ele indiretamente se elogia a partir do discurso dos povos bárbaros. César relata o discurso dos sucambros, que afirmaram que, porquanto, depois de expulso Ariovisto e pelejada a última batalha, tão grande se tornara o nome de César e tal a reputação de seu exército, ainda entre as nações mais remotas da Germânia, que podiam estar em segurança só com a autoridade e aliança do povo romano. No texto citado, são os bárbaros que estão afirmando a grandeza do nome de César, e não ele próprio. Outra forma em que discretamente César constrói uma imagem positiva é quando mostra a sua capacidade de estimular os soldados nas batalhas. Durante uma batalha contra os helvécios, César afirma: removido primeiramente o seu, depois os cavalos de todos, para que, igualado o perigo, tirasse a esperança de fuga, exortando os seus, trava César a batalha. Em outro momento, vendo que seus soldados estavam atemorizados em enfrentar o poderoso exército dos germanos, César diz-lhe: e se ninguém o quisesse seguir, havia, nada obstante, marchar só com a 10ª legião, e essa lhe serviria de corte pretoriana. E quando estava quase perdendo uma batalha diante dos belgas, César escreveu que, tomando então o seu escudo de um soldado da retaguarda,
depois não trouxeram o seu, avança para a primeira linha e manda os soldados carregarem sobre o inimigo, abrindo as fileiras para melhor se poderem servir das espadas. Recobrados com sua vinda, esperança e ânimo, porque ainda em tal extremidade desejava cada um mostrar-se corajoso diante do general, retarda-se por um pouco o ímpeto dos inimigos. Nos 3 casos, a figura de líder é realçada pelo exemplo de coragem do general, que desce do seu cavalo e enfrenta o inimigo a pé, junto com os outros soldados, ou o general que mostra a disposição de enfrentar o inimigo apenas com um número reduzido de soldados, ou o general que se coloca na linha de frente da batalha diante de um exército desmoralizado. Outra forma indireta de mostrar o seu valor como um grande general é destacar os méritos de seu inimigo. Os povos bárbaros são primitivos, mas nem por isso são desprovidos de virtudes guerreiras. César descreve que os helvécios, quando vão invadir uma região, colocam fogo a todas as suas cidades, em número de 12, às suas aldeias, no de 400, aos mais edifícios particulares, e a todo o trigo que não havia de levar consigo, para que, tirada a esperança de regresso à pátria, se achassem mais hábeis a arrostar todo gênero de perigos. Já sobre os germanos, afirma que, para tolher qualquer esperança de fuga, circundam toda a hoste de veículos e carros, donde as mulheres com as mãos postas pediam chorando aos soldados que avançavam, as não deixassem cair na escravidão dos romanos. Sobre os suevos, afirma o seguinte: não fazem muito uso do trigo, vivem principalmente de leite e carne de seu gado, e são grandes caçadores, o que já pelo seu gênero de alimento, já pelo cotidiano exercício, já pela sua liberdade de vida, não só lhes criam grandes forças, mas os torna ainda homens de corpulência descomunal. E tanto se endurecem nestes hábitos que em clima frigidíssimo nenhum outro vestido trazem, além de peles, cuja corteza lhes deixa descoberta boa parte do corpo, e lavam-se nos rios. Realmente não deve ter sido muito fácil para César derrotar os bárbaros. Mas a história real foi bem diferente das histórias em quadrinhos de Asterix. Com muito esforço, morte e destruição, César gradativamente subjugou os helvécios, os germânicos, os vênetos e os celtas, inclusive atravessando o Canal da Mancha e chegando à Bretanha. Ao escrever a história dessas conquistas, César implicitamente estava demonstrando o seu elevado conhecimento de estratégia, o seu alto poder de comando sobre os soldados e sua urbanidade no tratamento dos inimigos derrotados. Segundo Haroldo Bruno, o autor de uma tese sobre os comentários, o general queria realçar o seu protagonismo, uma vez que, nos 348 capítulos do livro, o nome César aparece 380 vezes. O livro serve como uma propaganda ideológica. Mas propaganda para quem? Evidentemente para a elite letrada de Roma, os senadores e cavaleiros. É para eles que César está mostrando o seu preparo político, com o intuito de convencer-lhes que Roma estaria em boas mãos sob o seu comando. O prestígio de conquistador militar legitimaria o seu domínio político. O livro foi escrito em 52, quando César já sabia que sua campanha havia sido vitoriosa. É de se especular que, se fosse derrotado, nem escreveria o livro. Mas se é uma propaganda, por que César escreve o relato de modo objetivo, usando a terceira pessoa e evitando uma retórica explícita para louvar os seus atos? Porque César era inteligente e sabia que, se não fizesse isso, o seu relato perderia credibilidade entre os espertos senadores da República. Escolheu um formato de texto em que aparentemente os fatos falam por si, mas os fatos permitem que suas ações sejam louvadas. O índice de modéstia e de imparcialidade agrega valor à estratégia propagandista de César. Por isso os comentários vão além da mera narrativa das conquistas do general romano, servindo também como relato etnográfico dos costumes dos povos considerados bárbaros e uma descrição geográfica da paisagem.
até porque, como afirmou o Dr. Louis Rawlins, César não passou todo o seu tempo na Gália com os olhos fechados e só pensando em política. Em busca da grandeza, César teve que se tornar primeiro historiador, para depois se tornar uma personagem a ser estudada pelos outros historiadores. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.